glória a Deus. Então, abre a sua Bíblia em Isaías 35, verso 1. E a gente vai hoje dar sequência ao tema do mês que nós estamos falando hoje, que, né, desde domingo retrasado, nós estamos falando sobre esse tema, estarmos enraizados. Então nós vamos dar sequência hoje, a terceira parte desse tema. O título de hoje é Enraizado parte 3, né? O título é Florescendo onde Deus te plantou. Repita comigo, florescendo onde Deus te plantou. Isaías 35 é um texto profético. A gente tem como dispensacionalista, palavra difícil, eu sei, mas pessoas que entendem das temporadas, das estações de Deus, entendem que este texto é um texto profético sobre o futuro de Israel, certo? Mas nós vamos hoje olhar este texto com uma hermenêutica diferente, uma hermenêutica aplicada à nossa vida pessoal, ok? É possível, pastor, fazer esta análise? É possível. Às vezes você consegue pegar um texto de teor profético, de vindas e das futuras, ou até mesmo passadas, como textos de Ezequias, alguns outros textos como esse, e tirar lições para a sua vida pessoal, né? Alguns já conhecem uma Bíblia de estudo muito conhecida, chamada Bíblia de Estudo, Aplicação Pessoal. Ela faz esse contexto. Ela pega todas as verdades bíblicas, todas as mais de 8.000 promessas, até mesmo promessas que são do Antigo Testamento, de coisas que já aconteceram sobre Israel, e aplica na nossa vida pessoal. Então é isso que nós vamos fazer hoje. Hoje vai pegar o texto de Isaías 35, os 10 versículos, e nós vamos aplicar isso no contexto pessoal, observando esse tema do nosso mês, que é estar enraizado. Amém? Entenderam? Então vamos lá. Isaías 35, verso 1. As regiões desabitadas e o deserto exultarão. Opa! Quando a gente fala de regiões desabitadas, nós estamos falando de lugares que estão sem vida. Desabitadas, né? Sem habitações, sem vida, sem ninguém. E o deserto, ele é um grande local onde não há vida. Só existe areia e sol. Lembra que quando a gente comenta sobre o deserto, alguns estudiosos dizem que geralmente um deserto tem no sol, pelo reflexo da areia, o calor da areia, o deserto chega a ter sensação térmica de 50 graus. E à noite, quando não tem sol, a areia não acumula calor, não acumula temperatura, e você consegue ter uma sensação térmica de menos 10. Então são variações muito grandes de temperatura. Por quê? Porque não tem um ambiente adequado para você ter uma boa vivência ali. Tanto é que os povos tradicionais de deserto, eles têm sempre muita roupa. A gente pensa assim, nossa, mas eles estão com muito calor no deserto, com aquele monte de roupa. Na verdade, aquele monte de roupa é justamente para evitar que essa variação térmica seja muito agressiva ao corpo humano. E aqui o texto começa dizendo que regiões desabitadas e o deserto exultarão. Uma outra versão declara assim, que as regiões desertas se alegrarão. É possível encontrar alegria no local onde há deserto? Com certeza todo mundo já viu algum filme que tenha um cara vagando pelo deserto. Uma imensidão de areia ao norte, uma imensidão de areia ao sul, uma imensidão de areia à direita, uma imensidão de areia à esquerda, um sol a pino, sem uma nuvem, sem nada, porque não chove. Eu tive a oportunidade de visitar o deserto, parte do deserto do Atacama, no Chile, onde fica a cidade de Iquique. Isso foi em 2016. Lá, ninguém faz manutenção de telhado porque não chove. Os telhados ficam esburacados, com falhas, porque eles não se preocupam em se arrumar, porque não chove. E é deserto, um calor. E à noite, no caso da cidade em específico de Iquique, ela é fresquinha porque ela é beira mar. Então ela tem o mar, ela tem uma maresia que vem do mar que deixa a cidade um pouco mais fresca. Mas se não fosse isso, e a cidade tinha as dunas de areia profundo. E se não fosse isso, seria como aquelas dunas de areia bem quente. E aqui o texto fala, né, deixando bem intrigado vocês nesse sentido, como eu fiquei quando eu comecei a ver esse texto, como Deus mostrou para mim esse texto. O deserto romperá em alegria, tem uma outra versão que diz assim.
como é possível lugares como deserto e terra seca serem lugares felizes? Alguém fica feliz no meio do nada, no deserto, com um sol escaldante na testa? Eu é que não fico. Eu não sei você. Eu não tenho vontade nenhuma de voltar para aqui. Me largar lá nas areias do Atacama, nem pensar. Que diriam o Saara, o maior deserto do mundo. Mas aqui a Bíblia diz que o deserto vai romper em alegria. Ou seja, para que o deserto possa romper em alegria, algo vai acontecer. E detalhe, não é algo natural, porque não é natural do deserto florescer. Que é o que continua ali, ó. A terra desolada se alegrará e florescerá. Não é natural do deserto. O deserto não tem o ecossistema necessário para que uma planta sobreviva. Mas aqui diz que o deserto florescerá. Como o açafrão. Algumas versões dizem como a rosa. Uma outra versão pode dizer como o narciso. Depois em casa você pesquisa essas folhas. Essas flores que está dizendo que vai florescer. São flores que consomem muita água, são flores que necessitam de água. Como é que elas vão florescer no deserto? Estou dando bastante ênfase nisso porque é realmente isso. Às vezes você se encontrou profissionalmente, ministerialmente, pessoalmente, num deserto. Estou trazendo para a nossa vida. Muitas vezes você se viu em um deserto pessoal, profissional, ministerial, e pensou assim, nossa, Deus foi bem cruel comigo que me plantou num deserto. Como é que eu vou florescer aqui? Nossa, como Deus pode ter me plantado num lugar seco? Mas ele disse que mesmo que eu te coloque num lugar seco, você vai florescer naquele lugar. Porque a vida do lugar seco não é o lugar seco em si, a vida do lugar seco é eu, diz o Senhor. Ele continua, o motivo da alegria é que haverão flores. Para uma árvore florescer, conhecemos o ciclo da árvore, a gente aprendeu isso na escola, né? Para uma árvore florescer, é necessário que ela venha a ser plantada, uma semente. Então, a semente precisa ter a terra adequada para crescer, ter o solo adequado para crescer, ter a água necessária para crescer, ter os nutrientes do solo. A gente sabe que a areia não é uma coisa muito bonita assim para fazer crescer, né? Todo mundo faz o exercício do feijão no algodão, cresce rapidinho. Mas se você põe numa areia, ele cresce, mas ele não tem sustância para segurar a flor. Certa vez, eu me lembro disso, mãe. Ó, vou usar aqui, ó. A gente fez aqui no altar aquelas cestas de junco, assim, com os grãos, né? Feijão, arroz e tal. E a gente molhava embaixo de areia. A gente molhava aquela areia para ela ficar um pouco mais durinha, para poder suportar ali e tal. E acontecia que dentro de alguns dias, por causa da umidade de ficar fechada do ambiente, mais aquela água, aquele feijão, aquele arroz na areia, morria e criava um caulezinho dentro da igreja. Se vai notar. Acontece que dentro de alguns dias, porque ele estava na areia, e a areia não acumula água, a areia não consegue manter a flor. Em questão de dias que ele cresce, dias ele morre. E aqui o texto deixa bem claro que o deserto vai florescer como o açafrão. Uma árvore precisa ser plantada, cultivada, regada, para criar raízes. E depois que ela cria suas raízes, aí ela começa a crescer para cima. É estranho falar crescer para cima, é que no caso da árvore ela começa crescendo para baixo mesmo. Ela primeiro define suas raízes. E quanto mais raízes ela tiver, quanto mais profundidade ela puder ir, ela vai. E à medida que ela vai buscando profundidade, por que ela está indo para o profundo? Para buscar alimento, nutrientes, a água necessária. Se o lençol freático está mais em cima, a raiz tende a ser mais rasa. Se o lençol freático está mais profundo, a raiz vai indo profundo até chegar na água. Como então um deserto inteiro pode florescer sem água? Como é possível um deserto inteiro florescer sem água? Esse versículo específico fala sobre Israel, que um dia Israel ia florescer como um povo que vive num deserto. Se a gente for ver os mapas do Google, o Google está aí para ser uma bênção, gente.
Se você pegar o mapa do Google, assim, a divisa entre faixa de Gaza, Israel e Egito, vocês vão perceber que do lado de Israel é verde, e do lado do Egito, ali do Monte Sinai, ali da região do Sinai, é areia pura. No mapa do Google. Você entende, então, que existe uma bênção sobre Israel, que eles descobriram como fazer o deserto florescer. Mas isso mecanicamente, se você for pesquisar, descobriram um açude escondido bem abaixo no deserto, que eles puxam uma água um pouco mais salgada. Qual que é o reflexo disso nas folhas e nos frutos? Os frutos são mais doces. Porque a água um pouco mais salgada deixa os alimentos mais doces. Mas isso tem uma engenharia de puxar aquele açude, a água lá do fundo. E aqui não. No futuro, quando Deus em pessoa e Jesus Cristo em pessoa vierem morar na terra recriada lá de Apocalipse, o deserto vai florescer de forma sobrenatural. Verso 2. Põe verso 2. Antes do verso 2, calma lá. Antes do verso 2. Eu me lembrei de um versículo que fala o porquê que esse deserto, no futuro próximo, vai florescer. Também é um texto profético. Também é sobre o fim dos tempos. Também é algo que a gente ainda não viu, mas a gente ainda vai ver. Que é Ezequiel 37, verso 1. E fala assim: depois disso, o homem me levou de volta à entrada do templo. E ali notei que jorrava água para o leste, debaixo do templo. De onde vem essa água? O texto muito conhecido, Ezequiel 37, fala sobre aquela... A gente até canta, né? Existem águas que dão nos tornozelos. Existem águas que dão nos joelhos. Mas a ênfase aqui não é a altura no nível do rio. É de onde vem essa água que sai do templo. Apocalipse 22, 1 diz assim: então o anjo me mostrou o rio da água da vida. Eu tô rápido aqui, gente, acompanha comigo. Apocalipse 22, 1. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, transparente como um cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro. A fonte que você precisa para florescer no deserto não é natural, é sobrenatural. Ela não flui de uma vertente normal, ela flui do trono de Deus. Verso 6, lá de Ezequiel 47, verso 6. Ele, o anjo, que estava guiando o profeta Ezequiel, disse assim: me mostrou, ele me perguntou: filho do homem, você está vendo? Ele não disse o que você está vendo, ele disse: você está vendo? Para ele garantir que ele estava vendo o quê? Um rio. Porque aquela água começou a sair do trono, foi em direção ao templo. Do templo ela começou a subir os níveis. Ou melhor, descer os níveis. Começa nos tornozelos, os joelhos, os lombos. Chegou um ponto que estava acima da cabeça, que não dava mais para andar. Era só mudando a forma natural de caminhar por ela. Não é mais... Olha o que Deus está falando. Quando você presta atenção que Deus está te colocando num lugar onde está fluindo o rio dele para a sua vida, mude a forma de agir naturalmente. Quando a água está no tornozelo, no joelho ou no lombo, ainda dá para andar como eu estou andando. Ok, é um pouco difícil andar se a água está aqui. Mas você consegue andar com um pouco de lentidão. Mas quando a água está aqui, não tem como andar, só tem como nadar. Tem que mergulhar. Tem que mudar a forma de agir. Onde Deus está te colocando. Se era um deserto, ponto número 1, ele já mostrou. Ele vai ser a fonte que vai fazer você florescer. Ponto número 2, o que você faz naturalmente tem que ser alterado para a realidade nova que você vai viver. Lá no verso 47, verso 7. Ao voltar, da onde? Ele saiu da água, 46:5, ele está no meio do rio. Ele saiu da água para a margem. Ao voltar, fiquei surpreso de ver muitas árvores que cresciam dos dois lados do rio. A vida do próprio Deus flui do rio que sai do trono.
e faz florescer tudo por onde passar. Mas agora eu me lembrei de outro versículo. Salmo 1, verso 3. Fala assim, ó. Ele. Quem é esse? Ele, aquele do verso 2, que fala assim, que tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele é como árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo, suas folhas não murcham e prospera em tudo que faz. Vamos ver esses 3 pontos aqui individuais, tá? Primeiro, dá o fruto no tempo certo. Aquele que é plantado perto do rio. Esse rio que corre do trono. Tem seu tempo. Tem seu próprio momento. Agora note isso. Jamais compare a sua frutificação com o do seu irmão. Porque cada um tem o seu tempo de frutificação. Nossa, olha só, pastor Tiago, 32 anos, já é pastor titular. E eu não sou ninguém. Não compare a frutificação de quem senta do teu lado com a sua. Porque cada um tem sua estação, cada um tem seu tempo, cada um tem seu momento. Eu conheço gente que entrou na faculdade aos 18 e não saiu aos 22. Eu mesmo. Todo mundo faz as coisas. Não, com 23 eu estou formado, eu vou entrar numa pós. Com 25 eu vou abrir minha empresa. Tem gente que não tem esse mesmo período, não tem esse mesmo tempo. Tem gente que tem 33 anos, quase 32, 33 como eu tenho, e não tem nem faculdade. E não tem mal nenhum nisso, tá? Estou dizendo que cada um tem a sua própria estação. Por isso que a inveja é um terror para o crente. Porque a inveja é o quê? É dizer assim, nossa, aquele irmão está frutificando, olha o carro que tem, olha a casa que tem, olha o ministério que ele tem, olha o emprego que ele tem, e eu aqui estou chupando o dedo. Por quê? Porque eu não tenho emprego, porque eu não tenho nada. Não tenha inveja do seu irmão, porque quando teu tempo chegar, as bênçãos vão chegar. Não queira apressar os processos de Deus. Está anotando? Está anotando? Não queira apressar os processos de Deus. Quem está me entendendo? Aí assim, ali fala, dá fruto no tempo certo. Semana que vem vou dar um spoiler já. Semana que vem eu vou falar que tipo de fruto uma pessoa enraizada em Cristo vai dar. Não faltem, traga um colega. Semana que vem eu vou dizer isso. Qual é o tipo de fruto que nós vamos dar? Se estamos bem enraizados. Se estamos, como dizemos no primeiro domingo, bem enxertados na folha no ramo de oliveira. Suas folhas não murcham. O processo de uma árvore, até ela atingir sua plenitude, é semente, raiz, caule, tronco, ramos, folhas, flores e frutos. Algumas versões dizem suas folhas não caem. Suas folhas não murcham. Por que há essa ênfase na flor não murchar, na flor não cair? Porque quando a árvore está em processo de morrer, a primeira coisa que acontece é que as suas folhas caem e murcham. Diferente do processo das estações do outono, que a folha cai literalmente, quando a árvore está em fase final da sua vida, ela já não tem mais como puxar os nutrientes do solo, ela não consegue mais puxar a água do solo, as suas folhas são o primeiro reflexo que ela está morrendo. Suas folhas secam, murcham e caem. Na sequência, o tronco seca e fica oco, e depois a árvore cai. Mas quem está plantado à margem do rio, suas folhas nunca murcham. Ainda que o teu processo de dar frutos não chegou, as suas folhas seguem tendo vida. O que é isso? Lembra de Jesus? Que olhou para a figueira, viu ela formosa com suas folhas, mas não tinha frutos? Ah, pastor, então só essa figueira, porque eu não tenho fruto nenhum. Calma, querido. Não. Tem uma diferença. Porque existe o teu momento de dar frutos. E existe o momento da figueira dar frutos. Como ela parecia formosa, parecia boa, parecia bem apresentável, porém não tinha frutos. Ela estava anunciando que o próximo passo das folhas, depois das folhas, era os frutos. Então, querido, agora você pensou assim, bom, pois é, eu não tenho frutos. Mas eu tenho flores, eu tenho folhas. Então espera, porque os frutos já vão chegar.
no tempo certo. E parte 3, ele prospera em tudo o que faz. Aquele que está bem enraizado prospera. E eu quero abrir um parênteses. A palavra prosperidade não tem a ver com apenas dinheiro. Preciso falar isso? Porque lá fora, esse tema está deturpado. A gente não pode perder esse conceito. Então eu fui para a etimologia da palavra. Nossa, pastor, que palavra bonita. Pois é, deixa eu facilitar. Eu fui para a origem da palavra. Onde começaram a usar a palavra prosperidade? Ela vem do latim. Prosperare, que significa obter aquilo que se deseja. É formada pela junção dos elementos pró, que quer dizer a favor, e spes, que significa esperança. Então eu estou dizendo, quando eu digo assim, eu quero ser próspero, eu quero prosperar em tudo que eu faço, eu tenho esperança de que algo a meu favor vai acontecer. Em todos os sentidos. Agora eu ampliei o sentido, né? Não é mais no bolso. Eu ampliei o sentido. Mas o prosperar na Bíblia não é de acordo com o que nós pensamos. O prosperar na Bíblia é baseado em Jeremias 29:11, que diz assim: eu, o Senhor, é que sei os pensamentos que tenho a teu respeito. E continua dizendo, pensamentos de paz e não de mal. E continua dizendo, para buscar o fim que desejares. Então, às vezes, a gente não entende os porquês que Deus faz as coisas comigo, ou conosco, ou com você. Mas a gente está entendendo que Deus está fazendo as coisas porque Ele sabe que isso vai além do que nós pensamos. Porque a sua onisciência, ou seja, o fato de que Deus sabe de tudo, mostra para nós que os pensamentos dele são melhores que os nossos. E para nós, resta simplesmente fé e esperança. Fé que ele vai fazer e esperança que ele vai um dia realizar. Coisa entenderam? Amém? Ezequiel 47, verso 8. Então ele me disse, este rio corre para o leste pelo deserto. Por onde o rio passa, ele traz vida. Pula para o verso 12. Ezequiel 47, verso 12. Em ambas as margens do rio crescerão árvores frutíferas de toda a espécie. Agora fala assim. Agora está falando comigo. Fala comigo, vai. Agora está falando de mim. Porque são todas as espécies. Era um deserto. Do trono fluía um rio. E do rio, as margens do rio, aonde flui a vida, porque a vida está neste rio. Surgiram árvores de toda espécie. As folhas dessas árvores nunca secarão e nem cairão. Olha só, Salmos, trabalhando em conjunto, a mesma coisa que a gente viu em Salmos. Produzirão uma nova colheita a cada mês. Cada fruto tem sua estação. Eu fui precisar um pouquinho. Cada fruta tem suas épocas, né? A gente chama, agora é época de morango, agora é época de abacate. Por exemplo, o abacate é agora, de fevereiro até o mês de abril. O figo é de dezembro até março. A banana, ela começa a dar frutos a partir de março até dezembro. Cada um de nós é uma espécie diferente uma da outra, que tem as suas temporadas, épocas, estações, chame como quiser. Por isso não podemos comparar um com o outro. Porque ele está frutificando e eu não. Porque ele está colhendo e eu não. Porém, se estamos plantados nesse rio, se estamos enraizados à margem deste rio, cada mês vai ter uma colheita. Está aqui, ó. Promessa de Deus. Se eu estou enraizado perto deste rio, cada mês eu vou ver uma colheita. Quantos de nós já vimos várias e várias bênçãos acontecendo mês após mês e às vezes não damos conta? Nem notamos, nem percebemos que Deus estava trabalhando ao nosso lado. Isso significa, estamos enraizados à margem do rio do Senhor. E estamos
Sim, produzindo frutos a cada mês. Frutos a cada mês. Voltando para Isaías 35, verso 2. Haverá muitas flores, cânticos e alegria. Os desertos se tornarão verdes como os montes do Líbano. Belos como os montes Carmelo. Mais rápido, time, vamos lá. E o esplendor e a planície de Saron. Ali o Senhor mostrará sua glória e o esplendor do nosso Deus. E aqui no verso 2 de Isaías 35, o profeta deu 3 exemplos. 3 áreas. 3 locais de Israel ou dos arredores. Como referência. Ele não tinha como explicar. Ele não conseguia explicar quais eram a beleza do que ele estava vendo na visão. Então ele deu como exemplo. Ele disse, pronto, número 1. Se tornarão verdes como os montes do Líbano. O que é um monte do Líbano? Os montes do Líbano, repletos de cedros. A madeira mais imperecível do mundo. Os montes do Líbano são citados na Bíblia mais de 80 vezes. E os montes do Líbano exibiam uma glória por causa desses cedros. Plantados nos montes a 2.000 metros de altitude, os cedros com suas folhas sempre verdes impressionavam quem olhava para esses montes. E aí eu consigo ver Davi assim, sentado em Israel, olhando a paisagem, os montes do Líbano, dizendo assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Ele olhava aquela imensidão de árvores, de verde, aquela beleza toda. Igual eu faço de vez em quando na minha sacada, quando eu estou olhando para a Serra do Mar. Eu tinha uma sacada. Ele tinha o terraço onde ele olhava 360 graus para todos os lados de Israel, cercado de montes e de cedros. Ele dizia: o meu socorro vem do Senhor. Aí depois o profeta diz assim: belos como o Monte Carmelo. E é natural que a gente entenda que existem montes e montes. Se você for pesquisar na Bíblia as morfologias dos montes, se você pegar um Google e conhecer um pouco, é interessante. O Monte Sinai era um monte cheio de rochas e cavernas. Tanto é que quando Deus vai passar, né, lembra dessa fase? Deus e Moisés, face a face praticamente. E Moisés diz assim: te rogo, Deus, uma coisa, mostre-me a tua glória. E Deus fala assim para Moisés: Moisés, impossível. Qualquer ser humano que ver a minha glória morrerá. O que Deus faz? Deus encontra no meio do Monte Sinai uma caverna. E coloca Moisés ali. E põe uma rocha na frente e deixa uma fresta, uma fenda. E nessa fresta, nessa fenda, Deus passa de costas no local. Então Moisés vê as costas de Deus por uma fenda. Quando ele desce do monte, o que acontece com ele? Ele está com o rosto brilhando. Se ele viu as costas de Deus e desceu com o rosto brilhando, imagina se ele visse a face de Deus. Mas aí eu estou dando exemplo porque a morfologia de Sinai permitia que Moisés pudesse ser escondido na rocha. Já o Monte Carmelo, a gente pensa igual. Não, o Monte Carmelo é uma montanha assim, né, tudo livre, tudo árido. E aqui não, aqui o profeta dá o exemplo. O Monte Carmelo, onde a gente conhece a história de Elias. Elias derrotou os 890 profetas, 400 de Baal, 490 de Azer, no Monte Carmelo. Mas o Monte Carmelo não era como o Monte Sinai, cheio de rochas e cavernas. O Monte Carmelo era um monte agradável pela existência de muitas árvores, que traziam sombra e descanso. E depois ele fala da planície de Saron. A planície de Saron era um vale onde era possível, pense isso, um vale no meio do deserto, onde era possível trazer os animais para pastarem e comerem. É da planície de Saron que existia o melhor ecossistema de Israel para plantar uma rosa. E é daí que surge a melhor das rosas, a rosa de Saron. E daí depois disso, ela mais para frente na Bíblia é citada como um exemplo de Jesus. O fruto perfeito, a flor perfeita.
A planície de Sarão representava a prosperidade de Israel. Que dali as melhores flores eram produzidas. Então ele usa esses 3 exemplos para dizer o quê? Para dizer que a glória do Senhor e o seu esplendor naquele dia serão como esses 3 locais: os cedros do Líbano, o Monte Carmelo e a planície de Sarão. E com o que a gente viu aqui sobre os três locais, imagina o que vai ser. E aí o verso 3 diz assim: fortaleçam os de mãos cansadas e apoiem os joelhos fracos. Agora diga comigo, mãos. Diga comigo, mãos. Estão comigo, igreja? Aqui, mãos e joelhos. O que significa mãos e joelhos? Mãos. Dar força às mãos que se cansaram de servir na obra. E joelhos. Firmar os joelhos já cansados de tanto orar. Está orando por um parente? Por um amigo? Por um irmão? Seja saúde, seja salvação, seja purificação, seja o que for. Cansou de orar? Deus está dizendo assim, ó, fortaleça teus joelhos e continua orando. Pegou a mão no arado. Está servindo a obra. Está servindo o servo de Deus. E a mão cansou? Pesou um pouquinho? Está difícil continuar? Fortaleça a mão e continue servindo. Verso 4 diz assim: digam aos de coração temeroso, sejam fortes e não temam, pois o seu Deus vem para vingar-se dos seus inimigos. Ah, então tá aí. Eu dobrei o meu joelho para orar por um parente, por um amigo, por alguém. Mas de tanto orar e de tanta oposição dos meus inimigos, porque eles não querem ver esta bênção ser realizada, meus joelhos se cansaram. Quem está entendendo? Ah, eu trabalhei na obra do Senhor. Eu servi o pastor Paulo lá em Santa Felicidade, lá em Londrina, lá em outro lugar. Eu servi o pastor Adalete, eu servi o pastor Tiago. E eu cansei. Porque era o serviço. O problema não é o serviço, queridos. O problema não é a oração. É a oposição quando você diz sim ao chamado e à ordenança de Deus para orar ou para servir. Quem está me entendendo? E aí acontece o quê? Com a oposição eu paro de orar. Com a oposição eu paro de servir. E aqui eu trago o exemplo de Daniel. Daniel, ele era o segundo em comando da Babilônia. O segundo em comando da Babilônia. E ele estava sofrendo uma represália do seu rei e dos seus inimigos, que convenceram o rei a baixar um decreto. O decreto é o seguinte: coloca um decreto para que ninguém faça orações para outros deuses, além do Senhor, porque para eles era assim: qualquer rei era um deus. E isso afetava diretamente Daniel, porque os seus inimigos queriam o lugar dele como segundo em comando. Quando ele descobre que ele iria perder isso pela oposição, ele se põe de joelhos. E para ajudar ainda, né? Ele não se põe de joelhos assim, escondido, na cama. Ele se põe de joelhos de frente para uma janela. Pensa, ele morava no palácio. Uma janela no palácio vista por todos. Porque o palácio é o centro do governo. E ele se põe de joelhos de frente para o palácio. E ele ora: Deus, intervenha, Senhor, em meu favor. E sabe o que acontece? Acontece que Deus realmente interveio em favor dele. Quando Daniel dobra os joelhos no primeiro dia, o anjo sai da presença do Senhor trazendo a resposta de Daniel. Sabe o que acontece no meio do caminho? Oposição maligna. Porque o anjo não consegue romper a barreira dos céus espirituais para chegar em Daniel. Quem está entendendo? Então Daniel, como não teve a resposta no primeiro dia, ele vai lá e jejua o primeiro dia, jejua o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia,
O quinto dia, o sexto, o sétimo, o oitavo, nono, décimo, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, e vai jejuando até o 21º dia, quando o anjo chega com a resposta. E o que o anjo diz quando ele chega com a resposta? Daniel, no primeiro dia, no momento que você dobrou o joelho, eu saí da presença de Deus com a tua resposta. Mas no meio do caminho, o arcanjo Miguel teve que ser enviado para permitir que eu passasse. Tamanha era a oposição. O que eu quero dizer com isso? Não temas. Sejam fortes. Pois o seu Deus vem para vingar os seus inimigos. Ele vem para salvá-los. Se o teu joelho cansou de orar por um parente, por um amigo, se o teu joelho cansou de pedir a salvação por alguém, ou a cura de alguém, se a tua mão cansou de servir no arado, não tema, seja forte, pegue a mão no arado de novo, dobra o joelho de novo, porque Deus é quem vai guerrear com os seus inimigos que fizeram você parar de orar. Ele vem para nos salvar. Ele vem para nos salvar. E como é que Davi disse diante do gigante? Lembram que eu já contei sobre o gigante, né? Davizinho, 1,65 m, 70, gigante, 3,20 m. Bem grande. Dá duas, Heloísa. Ele falou assim, os gigantes zombou dele, né? Você vem para mim achando que eu sou um cachorro com pedra, pau e uma funda? E Davi responde assim, venho, porque a batalha não é minha, do Senhor é a guerra. Do Senhor é a guerra. Seu joelho cansou, do Senhor é a guerra. Sua mão cansou, do Senhor é a guerra. Entenda. E eu falo isso para os meus discípulos. Cadê Eduardo para confirmar? Eduardo está aqui. Na verdade, eu falo direto para ele. Se tem oposição, abre um sorriso no rosto, pede a ajuda de Deus e segue adiante, porque está no caminho certo. Se você está contra o inferno, a oposição virá. Se você não tem oposição, você não está contra o inferno, você está a favor dele. Se você está sofrendo oposição no teu trabalho, abre um sorriso e vai adiante e chama que Deus venha te salvar. Porque se você não tem oposição no teu trabalho, cuidado. Você não está enraizado. Você não está contra o inferno, você está a favor dele. Lembra que o pastor Paulo sempre dizia, não fique em cima do muro. Porque quem fez o muro foi o diabo. Quem está entendendo? E sabe que, veja que, quando eu falei aqui sobre mãos que cansaram de servir na obra, eu não usei trabalho. Perceberam isso? Eu não usei a palavra trabalho. Isso foi uma revelação que eu tive essa semana. Estava acompanhando um pastor e ele falou essa frase e isso marcou, isso ficou na minha cabeça. Eu não usei de propósito a palavra trabalho. Sabe por quê, pastor Luísa? Sabe por quê, pastor Dalete? Porque trabalho vem de uma origem da palavra que significa tortura. A obra de Deus não é para ser tortura. A obra de Deus é para ser prazerosa. Então, se você está dizendo assim, eu trabalho para a igreja, mude o teu vocabulário. Lembra que a gente já falou aqui, palavras sem poder. Não, eu faço, eu sirvo, eu faço a obra. Porque a obra tem a ver com construção, edificação. Que está me entendendo? Na medida que eu edifico a obra, Deus edifica a mim mesmo. Eu não trabalho na igreja, meu trabalho não é ser pastor, minha obra é ser pastor. Porque ser pastor, para mim, não é uma tortura. Quer um exemplo muito bem disso? Meu pai sempre me dizia, filho, eu sei que você quer ser pastor, mas você precisa ter uma profissão. Ele não disse trabalho, ele disse profissão. Meu trabalho hoje é arquitetura. Minha obra é fazer a vontade do Senhor. Meu trabalho hoje é arquitetura. Minha obra é fazer o que Deus me enviou. E se você tem chamado para ministério, se você tem chamado para ministério até mesmo fora da igreja, pastor, isso existe? Existe. E se você um dia quiser conversar comigo sobre isso, eu vou te explicar sobre 7 esferas da sociedade.
Existe como você servir a obra de Deus com seus dons, talentos e profissões fora das quatro paredes da igreja. E se isso está no teu propósito, querido, quem vai ser eu para dizer assim, não faça? Porque Deus se edificou para isso. Fecha parênteses e voltando para aqui. Trabalho, queridos. A obra de Deus não é trabalho. A palavra trabalho vem da origem do latim tripalio, formada pela junção dos elementos tri, que significa três, e palum, que significa madeira. Ou seja, tripalho, 3 madeiras. O tripalho era um nome de um instrumento de tortura constituído de 3 estacas de madeira bastante afiadas, comuns nos tempos remotos da região europeia. Deste modo, originalmente, trabalhar significa ser torturado. Alguém quer trabalhar aí? Depois, o termo passou para o francês. No sentido original, quem trabalhava, ou seja, quem era torturado, eram os escravos e pobres que não podiam pagar seus impostos. Ou seja, cada vez que você for para o seu, aspas, trabalho, mude o nome. Assim, vou para o serviço. Porque aquele lugar não pode ser uma tortura para você. Ah, é pastor. Não pode ser uma tortura para mim, mas tem gente que quer puxar meu tapete. Acabei de falar 5 minutos atrás. Abre um sorriso e vai adiante. Servir a obra lá fora. Eu entendo hoje que todo e qualquer serviço, seja secular, seja na igreja, são obras ministeriais. Há uma chave mudando na minha cabeça aqui, que se você quiser que mude na sua também, peça a orientação do Espírito Santo e venha conversar comigo. Eu sirvo a um propósito da minha vida. Por isso, eu não quero qualquer trabalho. Eu não quero qualquer função. Ah, mas pastor, nós estamos em pandemia ainda. O mundo está em recessão. Olha como é que está a economia. Eu não tenho o direito de escolher trabalho. Não estou dizendo escolher trabalho. Estou dizendo ter um foco, ter um propósito. E mesmo que alguma situação apareça, algo ali faz parte do seu processo para que no futuro o teu propósito venha a ser cumprido. Eu conheço hoje um pastor de uma igreja bem grande em São Paulo, que o primeiro serviço dele, o primeiro trabalho dele foi ser garçom. E acreditem se quiser, ser garçom, para ele, foi de extrema importância para a atividade de hoje. Explode a cabeça, é assim mesmo. Comigo aconteceu a mesma coisa. Explode a cabeça. Porque a gente começa a olhar assim, nossa, como é que ser garçom tem a ver com ser pastor? Nem eu entendi. Mas depois ele começa a contar o testemunho dele e a gente começa a entender. Opa, realmente, faz sentido. Era parte do propósito até ele chegar agora. Era parte do processo até ele chegar no propósito. Então agora, virando para nós. Olha para o local onde você agora faz o seu serviço. Não vou usar trabalho, né? Onde você trabalha. Tira desse lugar alguma coisa, alguma função, algum proveito que Deus está querendo ensinar em você. Porque se você não fizer isso, querido, deixa de dar notícia ruim. É igual reprovar no Detran. Se você não aprendeu o que eles cobram na provinha, você vai ter que fazer de novo. E se no teu trabalho, que você não está gostando muito, mas você está lá, você não aprendeu o que Deus está querendo te ensinar naquele lugar, querido, vai ficar ali por um bom tempo. E aí, esse lugar realmente faz ser um trabalho / tortura. Porque assim, nossa, eu não aguento mais esse lugar, eu não aguento mais esse prédio, não aguento mais, olha o trânsito, tem que pegar 4 ônibus. Você está entendendo? Eu estou num lugar onde eu pego 4 ônibus, não sou feliz trabalhando, não sou feliz ali, mas é porque Deus não te tirou dali, não te levou para o propósito, porque ainda tem algo a ser aprendido ou desaprendido. Entenderam? Silêncio ensurdecedor, mas entenderam? Amém, glória a Deus. Por que eu estou dando ênfase nisso? Porque Deus quer nos levar a lugares maiores. E eu só posso ir para lugares maiores na hora que eu estou pronto. Então se onde eu estou, eu ainda não aprendi e não fiquei pronto para ir a um lugar maior, quem é que eu sou
pesquisando outro emprego. Eu estou pulando etapa. Estou pulando processo. Quem está entendendo? Está falando com alguém aqui? Amém. 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 Verso 5. Verso 5. Quando ele vier, agora sim. Quando ele, o Senhor, vier. Primeiro, o rio fluiu. Vamos voltar, né? O rio fluiu. Fez o deserto virar florescer. Fez o deserto virar florescer. Depois, firmamos as mãos que estavam cansadas, os joelhos que estavam cansados de orar. E então, porque os joelhos se cansaram de orar, pela oposição, as mãos se cansaram, pela oposição, Deus veio. Deus interveio em nosso favor. E então, quando ele vier, qual é o sinal? Como é que nós vamos saber que o Senhor veio de fato em nossas vidas? Quando a partir de nós fluírem sinais, prodígios e maravilhas aonde estamos. Enraizados aonde estamos. Quando ele vier, abrirá os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos. Verso 6. Verso 6. Os aleijados pularão como um cervo e os mudos cantarão de alegria. Fontes brotarão no deserto e rios correrão na região desolada. E fecha o ciclo. O exemplo, a prova visível de que o Senhor veio, aonde você está plantado, seja igreja, seja seu serviço, seja a sua casa, seja a sua escola, faculdade, o que for. O exemplo disso é que, o que diz a Bíblia lá sobre os apóstolos, os sinais seguirão aqueles que crerem. Está entendendo? Então, ao mesmo tempo que o deserto floresce, onde eu estou enraizado, visivelmente, porque a raiz a gente não vê, visivelmente, os sinais vão seguir aqueles que estão plantados neste rio. Verso 7. Verso 7. O solo ressecado se tornará um açude. O que é o solo ressecado? Solo ressecado, algumas traduções dizem areias brilhantes. Uma areia diferente. Areia brilhante, num sol escaldante do deserto, e sem nada ao redor, aquela areia brilhante parece uma fonte d'água. Parece um açude, mas não é. Famosa miragem. A luz bate de um jeito diferente nessa areia do que as outras areias. Nossa, estranho, né? A luz reflete de um jeito diferente naquela areia, em que ela faz brilhar, parecer aos olhos, uma fonte d'água. Mas não é. Só que aqui, depois que Deus vem, depois que Deus aparece, de fato, esse solo ressecado, essa areia brilhante, se tornará um açude, um lago. A terra sedenta, mananciais de água. O capim, a cana e o junco florescerão. Pera. Quem já viu o junco sendo plantado em algum lugar? Ninguém? Vou te explicar. Já viram plantação de arroz? Igual. Tem mais água do que planta de arroz. O junco é igual. Tanto é que quem desenvolveu o papel a partir do junco foram os egípcios, porque o junco nascia dentro do rio, praticamente. Dentro do rio Nilo. E agora, onde era um deserto, nasce junco. Tamanha é a fonte d'água. Tamanha é a natureza de Deus sobre esse lugar, que aquele deserto passa a florescer junco. Só que agora, não é mais uma miragem. Aquele solo ressecado não é mais uma miragem. Em João 4:10 e João 4:14, é uma fonte.
de água viva. Uma fonte de água viva. Jesus disse isso para a mulher lá em João 4, do lado do poço. Se você beber da água que ele dou, você se tornará uma fonte de água viva. Verso 8. Quem está aqui, diga amém. Quem está acompanhando, diga amém. E agora a gente chega no final do capítulo, os últimos 3 versículos, 8, 9 e 10. E esse é o ponto que eu queria chegar. Tudo que eu falei até aqui é só para prepara este ambiente, prepara este lugar. Um caminho largo atravessará a terra antes desabitada e será chamado caminho de santidade. Onde havia um deserto, floresceu. Onde havia sequidão, teve abundância de água. É nesse lugar, e nesse lugar, haverá um caminho da santidade. Diga comigo, caminho da santidade. Nossa, por que toda essa ênfase no caminho da santidade? Porque tem uma coisa. Lembra agora há pouco, 2, 3 versículos para trás, que o texto fala, fortaleça as mãos, os joelhos. Deus virá e salvará. Lembram disso? Porque agora não é mais Deus só vindo te salvar. Agora é Deus abrindo um caminho para andar com você. Porque o que ele diz aqui no continuo versículo, ó, os impuros jamais passarão por ele. Será somente para os que andam nos caminhos de Deus. Uma outra tradução diz assim: e o Senhor irá com eles pelo caminho. Só existe, queridos, com base nesse versículo, tudo da palavra, pela Bíblia, só tem uma forma de alcançar a santidade. A gente está falando caminho da santidade, ou seja, é o processo até a santidade. Só tem um jeito. Só se alcança a santidade por um caminho que começa na intimidade. É na intimidade com Deus que você chega a um lugar chamado santidade. Porque como é que ele diz lá? Jesus fala assim, né? Sejam santos, porque eu sou santo. E é só andando com ele que nós entendemos como é que faz para ser santo. E que ele deixa bem claro que, ó, os impuros, os tolos, jamais andarão por ele. Este caminho está reservado para aqueles que são redimidos pelo sangue de Jesus. Porque é através do sangue de Jesus que eu e você podemos fechar a porta do nosso quarto, ir por secreto e ter intimidade com Deus. É por meio de Jesus, do seu sangue, em que eu posso pegar, Deus vem, pega na minha mão e diz assim, está aqui o caminho da santidade. Vamos juntos. Uma outra versão diz assim, que no lugar onde havia os chacais, abrirá-se um caminho. E se a palavra chacais é um pouco pesada, um pouco forte, porque os chacais eram predadores. Então Deus abre literalmente um caminho em meio aos predadores. Opa, estou me lembrando de um salmo aqui. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E ali ele diz assim, verso 9. Ao longo deste trajeto, desse caminho, leões não ficarão à espreita, nem qualquer animal feroz. Não haverá perigo. Somente os redimidos andarão por ele. Quando você vem, Deus pega na sua mão e vai dizer assim, vamos lá, eu e você juntos em intimidade, vamos trilhar o caminho da santidade. Pode ter o terror que for lá fora. Pandemia, Covid, doença, qualquer outra pandemia que vem depois. Pode ser problemas financeiros, pode ser crise. O que for. Nesse caminho,
Não terá leões à espreita, não terá animais ferozes, não terá oposição, porque o Senhor está com você. O Senhor está com você. E o último versículo para a gente terminar. Os que foram resgatados pelo Senhor voltarão. E aqui a gente entende que esse versículo todo, capítulo todo, é sobre o retorno de Israel à sua terra. Lá no final. Lá os remanescentes, os resgatados. Eu já preguei sobre remanescentes. Está no YouTube, quem quiser saber. Entrarão cantando em Sião. Sião é a terra prometida. Sião, para você e para mim, é o teu e o meu propósito. Entrarão cantando em Sião. Chegarão depois do caminho no seu propósito felizes. Coroados com alegria sem fim. Uma outra tradução diz assim, que em seus rostos demonstrarão uma grande alegria. Uma felicidade manifesta em seus rostos. Já viram aquelas famílias? Eu vou falar um pouco aqui sobre batalha espiritual. Vou abrir um parênteses. Minha família, meus pais, eu, temos bastante discernimento espiritual nesse sentido. E eu já vi várias vezes uma família com expressões faciais bem de tristeza. Fortes. Quem já viu? Todo mundo já percebeu. Nossa, todos da família sempre com o olho caído no canto. Um olhar de tristeza, um olhar de opressão. Você percebe que a vida, aspas, vida, oprimiu tanto eles que a seus rostos demonstravam tristeza e opressão. Agora está dizendo para a Bíblia. Pensa que o povo de Israel passou 430 anos escravo no deserto. Então, aquelas várias gerações, eu não vou entrar em conta como é que faz as gerações, porque aqui eu demoro mais 2 horas para pregar. Aquelas várias gerações de tanta escravidão, de tanto trabalho forçado, escravo, eles tinham expressões faciais, pé de galinha, aquela coisa, as linhas faciais de tristeza e de opressão. Mas aqui o versículo está dizendo que essas pessoas que trilharam o caminho da santidade, chegarem na santidade com Deus, seus rostos demonstrarão felicidade. E não é assim, ó. Não é assim, ficar com o sorriso preso. É as linhas de expressão do seu rosto são linhas de expressão de uma pessoa feliz. Em que você não precisa nem abrir um sorriso.